Uma boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma leitura em 1 São João, continuar um tópico que não foi concluído domingo pela manhã. Então, é 1 João, capítulo 4, e o versículo de 1 a 3. Nós vamos ter uma pequena palavra de oração. E se você tem um pedido especial a fazer, pode fazê-lo, com levantar de suas mãos. E o grande Espírito Santo sabe o que esse levantar de mãos significa. Senhor Jesus Cristo, tudo tem seu tempo, para tudo tem sua hora. E neste momento, nós estamos aqui na tua presença, agradecidos a Ti por mais um dia, por mais um final de semana e por mais um começo de semana, ó Pai. Eu quero pedir a Ti a Tua bênção, que Tu possas nos dar mais luz acerca dessa Escritura e nos dar um entendimento real e verdadeiro das coisas espirituais. Então pedimos a Ti que nesta noite o Senhor possa ouvir as nossas orações e nós pedimos a Ti essas bênçãos. Amém. Então, 1 João capítulo 4, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Continuamos a te agradecer pela leitura da Tua palavra, Senhor. Teu nome, eu peço a Ti a Tua bênção. Amém. Poder sentar? E vamos ver aqui uma outra escritura, porque às vezes a gente chega a pensar sobre Jesus, Jesus, o Verbo que se fez carne, E a gente está ouvindo agora uma mensagem sobre casa. E é muito interessante, que vai encaixando mais ou menos nisso aqui. E Jesus disse que o Filho do Homem, ele disse que as raposas tinham covis, os pássaros tinham os ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. Mas como se ele tinha a casa de José e Maria? Ele não tinha a casa de José e Maria. Como é que ele está dizendo aquilo? Como é que ele falou aquilo? Mas se você observar, ele está falando do Filho do Homem. Do Filho do Homem. E ele em carne, o Filho do Homem realmente não tinha. Agora, quando a gente vai pensando em Jesus, aí se nós tivermos paciência com Deus,
nós vamos ver que Jesus foi crucificado e na forma de Espírito Santo ele passou a ter casa. Na forma do Espírito Santo, não na carne, mas na forma do Espírito Santo, ele passou a ter casa. Ele passou a ter templos, no qual ele habitaria. Ele não só passou a ter uma casa, mas ele passou a ter casas, muitos corpos. Aí então, São João 14, do versículo 16 a 20, Jesus disse que um pouco e o mundo não me verá mais. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Mas vós me vereis. E ouvindo a mensagem daquele demônio, chamando o corpo de um homem de casa, eu vou voltar para minha casa. Ele tinha sido expulso da sua casa. Ele era um morador de rua. Ele disse, não, mas eu tenho casa, e eu vou voltar para minha casa. E chegou lá e encontrou a casa vazia, limpa, adornada. E ele não entrou. E ele foi e apanhou mais 7 demônios, né? Mas eu achei interessante o demônio dizer, eu vou voltar para minha casa. Ficou vagando por lugares áridos e disse, eu vou voltar para minha casa. E a casa estava limpa, mas estava vazia. Então Jesus disse aqui nessa escritura, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, e estará em vós. Ainda não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, nós paramos aqui domingo, mostrando que as pessoas elas não estão dizendo, eles geralmente perseguem esses templos de Deus. Eles não confessam que Jesus Cristo está ali naquele irmão. Eles não confessam que Jesus Cristo está naquela irmã. Ainda ontem mesmo eu ouvi isso, do irmão dizendo que o tanto que ele já ouviu, e ele disse, o tanto que eu já ouvi falarem mal do pastor Joaquim, e hoje eu estou ouvindo os programas de rádio dele. Aquele espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que o Espírito Santo está ali naquele corpo, fazendo as obras, agindo como Jesus iria agir. Como hoje está comum eu ouvir isso. Outro dia atrás eu ouvi um irmão dizer para mim isso. O senhor estava orando por uma pessoa e aquela pessoa estava falando mal do senhor. Eu disse, mas quem perde? Eu que estou orando por ela ou ela que está falando mal? Quem que está certo? Eu intercedendo
ou a pessoa me perseguindo? Então, a cada dia, mas todos estão confessando Jesus, o Jesus, mas eles não podem receber o Espírito da verdade, eles não podem ver Jesus, e isso todo o tempo está no presente. Aqueles homens disseram na cara de Jesus, disse: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus também respondeu na cara dele: se vocês conhecessem Abraão, vocês iam conhecer o meu dia. Aí depois ele veio e disse assim: eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro Consolador. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, mas vós me conhecereis. Vós saber, porque eu vou estar com vocês, eu vou estar em vocês. Aí cai como a espada caiu na mão do Mombrana, ali no Sabino, cai assim, a espada caindo, encaixando. Aí a palavra encaixa, ela vem e encaixa. Então, as pessoas hoje, elas não creem que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que ele esteja num evangelista, no irmão, na irmã. Se o Espírito de Cristo estiver ali dentro, ele não será visto, ele não será reconhecido. Só quem tem é que reconhece. Não é para quem quer, não é para quem sabe, não é para quem corre. Não, é para quem Deus usa de misericórdia. Aí eu quero entrar na questão aqui, do parágrafo 313 a 315. E eu vou entrar um pouco no dom. 313 a 315, 317 e o 318, e o 334 a 336, da mensagem Espírito da Verdade. O 313, quando Deus estava em Cristo, ele tinha o Espírito plenamente, ele era Deus. Eu sou apenas um dos seus servos, e você é apenas um dos seus servos. Nós temos o Espírito por medida, mas temos o Espírito. Talvez a gente não tenha o oceano, mas a gente tem uma colher. E se tiver uma colher da água do oceano, a mesma química que criou, que está lá no oceano, está naquela colher. Só que uma porção pequena, mas não deixa de ser ele. Então, você é apenas um de seus servos. Nós temos o Espírito por medida. Ele o tinha sem medida. Nele habita a plenitude da divindade corporalmente. Em mim é apenas um pequeno dom. E em você é um dom. É um dom dele, mas não importa quão pequeno seja, é o mesmo Espírito. Não importa o quão pequeno seja, é o mesmo Espírito. E aquele Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito não é de Deus, mas é o Espírito do anticristo. Então, vamos ver aqui uma escritura. O significado, o dom, eu sempre vi dom somente representado em uma palavra, presente. O dom presente, né? Mas não é só isso que significa dom. Além de dom, significa donativo, dádiva, presente. Agora, essa aqui é muito importante. Dom é um dote ou qualidade natural. Dom é um dote ou qualidade natural. Dom
é poder, virtude, privilégio. Privilégio. E ainda, dom significa inato. Essa palavra significa aquilo que nasce com o indivíduo. Aquilo, ele nasce com aquilo. Ele não pede para ter aquilo. Ele não pediu para nascer, mas ele nasceu. Agora veja uma escritura aí, muito, muito comum para nós, e às vezes a gente até naturaliza, e a gente não vê ao longe essa escritura, mas é Atos 2:38. Atos capítulo 2 e o versículo 38. Eu sei que os irmãos sabem decorado, né? Mas veja bem aqui. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Bom, aí as pessoas param aí. As pessoas param aí. Elas se batizam para perdão dos pecados. Mas veja que há uma promessa depois disso aí. Há uma promessa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e uma conjunção. Recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, as pessoas, e recebereis, e uma conjunção, né? Recebereis o dom do Espírito Santo, a dádiva, um dote, uma qualidade natural. Aquilo nasce no indivíduo, aquilo está no indivíduo, mas as pessoas vão até o perdão. Pronto, aqui perdão, e não buscam o dom. Então, muitas pessoas vêm para o batismo nas águas só preocupado com o perdão de seus pecados. Pronto, pronto. Aí, e o dom? Então, elas não vão em busca do dom, do cumprimento da Escritura. E o que acontece? Digo eu não, Senhor. Vou dizendo sempre, digo eu não, Senhor. Aquele rapaz, ele buscou o batismo. A casa dele ficou limpa, mas ele não buscou o dom. Porque quando batiza, pronto, zera tudo. Zerou tudo. Até aquele momento, né? Mas ele não buscou o dom, que é uma promessa, que é o preenchimento. Aí o que acontece? A maioria ele confunde o dom do Espírito Santo com os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, ele confunde com os dons. Aí quando você lê 1 Coríntios 12, do versículo 1 a 11, é interessante, irmãos. Eu nessa madrugada, eu ia errar. Eu ia errar, mas graças a Deus, Deus me ajudou. E eu voltei à leitura, e quando eu fui na leitura, eu vi. Esses dons, eu ia colocar, assim, o primeiro dom, a palavra de sabedoria, com letra maiúscula. Mas não está com letra maiúscula na Bíblia. Eu voltei e quando eu voltei para ler, aí eu encontrei que esse primeiro dom, que é a palavra de sabedoria, ele está com letra minúscula. Todos os 9 dons estão com letra minúsculas. Não é a pessoa. Porque quando a Bíblia mostra a letra maiúscula, a palavra dá destaque, a palavra, ele está se falando da pessoa dele. Então, aí você vai encontrar a palavra da sabedoria,
a palavra da ciência, a fé. Fé com letra minúscula, a fé. Você vai encontrar os dons de curar. Você vai encontrar a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir os espíritos, tudo com letra minúscula. Tudo com letra minúscula. A variedade de línguas e a interpretação das línguas. Todos os 9 dons estão escritos em 1 Coríntios 12, do 1, versículo 1 a 11. Todos estão escritos com letra minúscula. Aí, quando você vai para o Salmo 68 e o versículo 19, você vai entender por que isso está assim, desse jeito. Salmo 68, versículo 19. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. Para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Agora, esse não é o dom prometido em Atos 2:38. E a conjunção, recebereis o dom do Espírito Santo, que é a natureza do Espírito Santo. Aí você vai consultando as Escrituras, você vai chegar lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 9, a palavra em ordem. Aí você tem, em primeiro lugar, que ter a natureza. O dom é a natureza, e nem todos que se batizam no nome do Senhor Jesus Cristo recebem o dom do Espírito Santo. Só a noiva de Cristo vai receber o dom do Espírito Santo, vai receber a Escritura completa. Será a Escritura completa. Não é só batizar, não é só confessar ali nas águas e receber o perdão. Ele vai ter que continuar para o cumprimento de Atos 2:38, que é o recebimento do dom. Não os dons, porque os dons, ele não se responsabilizou. Ele não inspirou o apóstolo Paulo a colocar com letra maiúscula. Ele não se responsabilizou. Porque ele inspirou Davi lá atrás a dizer que até os rebeldes poderiam ter dons. Então, quando o Espírito Santo estava no apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios 12, talvez até o apóstolo Paulo quisesse colocar letra maiúscula lá e disse: não põe não, põe letra minúscula aí. Não me responsabiliza. Ponha a palavra da ciência com letra minúscula. Ponha a fé, ponha a diversidade de língua, ponha tudo, o dom de curar. Ponha tudo com letra minúscula. Não dê destaque para isso aí. Então, é possível, nós sabemos disso, até os incrédulos, até o rebelde terem dons. É possível isso. Não só a noiva eleita, mas também o rebelde. Porque se estivesse, irmão, com letra maiúscula, esses dons teriam que estar onde? Se tivesse posto lá em 1 Coríntios 12, o versículo 1 até o 11, se esses 9 dons estivessem com letra maiúscula, eles teriam que estar onde? No corpo de Cristo.
E para a pessoa ter acesso a esse dom, ele teria que ser batizado pelo Espírito Santo nesse corpo. Estão entendendo isso? Então, realmente, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, porque está em harmonia com São João 14, com o que Jesus ensinou. Porque Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Aí fica, mas se o espírito é de Cristo, como pode o Espírito Santo dizer que o Espírito Santo está falso? É falso. Não pode, irmão. Aí eleito não persegue eleito, aí é a mão levantada e a espada encaixando. Aí vem uma coisa aqui, sobre a ordem da palavra. Como é que a pessoa vai ter Gálatas 5:22? Como é que a pessoa vai chegar em Gálatas, vai ter Gálatas 5:22, sem 2 Pedro 1:4-9? Que é a natureza. Como é que vai chegar lá em Gálatas tendo o fruto? O fruto só tem por causa da natureza. Só surge o fruto e ele é identificado por causa da natureza. Primeiro tem que vir a natureza. E da natureza ela produzirá o fruto do Espírito. Aí sim, aí vai ter Gálatas 5:22. Agora, ter fruto do Espírito sem 2 Pedro, sem a natureza, sem a fé, sem a virtude, sem a temperança, sem a paciência, sem piedade, que é essa que é a natureza, é isso que vai identificar o fruto. Que Deus nos ajude. Então, quando se manifesta numa família, um eleito, aquilo é um dom que nasce lá, que é outra coisa muito interessante. Nós usamos o dom de Deus, é uma coisa, mas quando Deus usa o seu dom é outra. Quando Deus usa o seu dom é outra. Quando nós usamos o dom de Deus pela fé na pessoa de Jesus Cristo, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Aí o irmão Branham diz: você não encontra, você vai encontrar ali Jesus dizendo: de mim saiu virtude. Ele disse: mas quando Jesus se pôs de pé diante do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora, um homem que já estava morto, apodrecido. Aí se você colocar, qual dos dois milagres foi o maior? A cura de uma hemorragia ou a ressurreição, a restauração de um corpo humano apodrecido? A mulher tocou em Jesus, ela pegou, usou o dom de Deus, ela tocou no dom de Deus e aquilo enfraqueceu Jesus, como enfraquecia o irmão Branham. Mas quando Deus usou Jesus, Deus usou diretamente o dom, quando Deus usou diretamente o dom para trazer um homem morto de 4 dias, completamente apodrecido, Jesus não sentiu dor de cabeça. Jesus não sentiu dor de cabeça, Jesus não sentiu nada. Por quê? Porque era o próprio Deus usando o dom dele. Agora imagine, irmão, não tem como Deus nos usar o dom dele para fazer o que ele vai fazer. A gente vai morrer. Nós, os que estivermos vivos, se não tivermos transformado, a gente morre. A gente não vai aguentar. Quando a gente prega sobre a unção do Espírito, é como 8 horas, de trabalho forçado. Você fica doente, sai daqui quase se arrastando,
Por quê? Porque o povo absorve o dom e isso enfraquece. A mulher disse: se eu só tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E ela lutou, tocou, foi curada e Jesus disse: saiu virtude de mim. Estão entendendo como isso é bom? Um milagre é algo que não pode ser explicado. Então, quando Deus usa o seu próprio dom, que foi o caso de Lázaro, que nele habitava corporalmente a plenitude da divindade, quando Deus usa o seu próprio dom, então Jesus não sentiu nada. Agora, quando a mulher, usando o dom de Deus pela fé, só para estancar o sangue, Jesus pôs a mão na cabeça, sentou numa pedra e gritou: ai, ai. Pedro olhou para ele e disse: o que foi, Jesus? Ele disse: alguém me tocou. Disse: mas está todo mundo te oprimindo. Ele disse: não, porque de mim saiu virtude, saiu força de mim, sugou as minhas forças, por isso eu estou com dor de cabeça. Senhor Jesus, eu regozijei muito quando o Senhor me revelou isso. Como aquele farol de milha de um carro. Ligou e deu aquela luz forte. Eu pude ver realmente a separação dos dons e que nem todos, nesses milhares e milhares de pessoas que já desceram as águas e foram batizadas em nome do Senhor Jesus, milhares e milhares não vão viver toda essa escritura, porque não é para eles isso. E recebereis o dom do Espírito Santo. Não é só ter os pecados perdoados, não é só ter a casa vazia, varrida, adornada, porque Jesus Cristo não é um sem-teto, Ele não é um morador de rua, Ele não é um miserável que está abaixo da linha de pobreza. São os miseráveis. Quando Ele esteve aqui, e aquele homem que foi liberto de castas de demônios, e ele disse para Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero te servir, eu quero uma vaga no teu ministério, no apostolado, eu quero ser uma testemunha viva. Eu andava nu, não tinha grade, não tinha corrente que me prendesse, eu só gostava de estar no escuro, dentro de cemitérios, até que o Senhor me libertou. Deixa eu andar contigo, me dê uma vaga no teu ministério, deixa eu ser uma dessas 12 colunas
Aí Jesus olhou para ele e mandou ele voltar para a casa dele. Jesus olhou e disse: olha, as raposas, elas têm seu covil, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem lar. Ele não tem lar. Ele não tem onde ele possa descansar, onde ele possa reclinar a cabeça, onde ele possa manifestar as obras do Pai. Porque todo mundo pode me ver, qualquer pessoa pode me tocar, até Pilatos pode me tocar, até Herodes pode dar murro em mim, pode me bater. Um soldado incrédulo pode cuspir no meu rosto, pode até pôr uma coroa de espinho, bater com uma cana na cabeça, tapar meus olhos e me dar bofetadas. Eles podem me ver, eles podem me tocar, e isso lhes serão perdoados. Eu perdoo isso aí. Tem perdão. Se arrependerem, tem perdão para isso. Tem perdão para o cuspe, tem perdão para a coroa de espinho, tem perdão para os murros, tem perdão. Fizerem isso nessa fase do Filho do Homem, tem perdão. Agora, quando ele se esconder naquela dona de casa, quando ele se esconder naquele motorista, quando ele se esconder naquele braçal, quando ele se esconder naquele fazendeiro, naquele boia fria, naquela criança, naquele irmão, naquela irmã, não vai ter perdão, nem aqui e nem no porvir. Quando eles disserem que aquelas obras são do diabo, se disserem a meu respeito aqui em carne, eu perdoo. Quando estão me chamando de Beelzebul, de príncipe dos demônios, que faz essas obras por um espírito maligno, pelo príncipe, por Satanás, eu perdoo. Mas quando eu retornar na forma de espírito e entrar nessas pessoas, aí então é quando chega o tempo que eu vou descansar. Eu vou ter onde reclinar minha cabeça. Eu entrei na loja e vi uma poltrona. Poltrona do meu sonho, onde eu posso sentar, esticar as pernas e fazer minha leitura. Se me der sono, eu dormir, e quando eu me acordar, eu estiver ali. Eu não preciso me levantar para ir para o quarto. Poltrona dos meus sonhos. Eu me lembrei da poltrona do irmão Brana, quando chegava cansado. Como é bom ter uma casa onde a gente possa descansar. Então,
Isso é maravilhoso. Isso é discernir o corpo do Senhor. Isso é honrar a quem merece honra. Isso é receber um profeta na qualidade de profeta. É isso. E as pessoas, é normal elas não te verem, Senhor. É comum isso. Elas não te verem, tá certo. A gente sofre demais com isso, mas tá certo. Tá escrito na palavra: um pouco e o mundo não me verá mais. Esses 17 elementos, esse fósforo, essa luz cósmica, esse petróleo, esse cálcio, eles não me verão mais. Não me verão mais. E se você entrar, passar na rua, e se a casa estiver toda fechada, você não sabe se tem alguém lá dentro. Você não sabe, porque as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, talvez a luz esteja acesa, mas isso não quer dizer que o dono está lá. Não quer dizer isso. Mas quando você entra na sua casa, você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e você descansa. É tempo de Deus descansar. É tempo que Deus está descansando nos seus filhos. Está fazendo as obras, mas as pessoas não estão reconhecendo. Elas não vão reconhecer, não tem como reconhecê-lo. É uma promessa. Então, domingo nós vamos estar aqui e acredito que discernindo o corpo do Senhor, não imaginando. Imagino, não é, imaginação não é discernimento, mas é discernir o corpo do Senhor. É ver a palavra sendo manifesta nos filhos e nas filhas de Deus. Uma completa obediência à palavra, uma completa submissão, sendo submisso à verdade, não um questionador, mas um filho obediente, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, obedecendo a Cristo. Então nós vamos sentir, nós vamos ver Deus, nós vamos amar a Deus. E eu agradeço a Ti, Jesus. Oh, é tão bom viver nesses dias. Eu não tenho desejo também de viver no outro dia. Eu Te agradeço por viver nesse dia, poder ver o que eu estou vendo, poder contemplar o que estou contemplando. Aleluia. Te agradeço, Jesus. Te agradeço por essas carnes que estão se tornando a palavra, estão em total submissão, estão desejando a Tua vinda, estão amando a Tua vinda, estão esperando a Tua vinda, estão Te obedecendo, estão Te buscando, estão tendo luz da palavra, a luz da palavra em suas vidas.
Leve-nos em paz, Senhor, escondidos no Senhor e na força do seu poder. Nos ajude nestes dias finais. Eu agradeço a Ti, peço a Tua bênção em Teu nome. Amém. Uma boa noite a todos.